Olá, você! Vamos começar diferente esse programa hoje, né? Vamos começar diferente. E aí, Edson? E aí, Lu, beleza? Tudo jóia? Beleza. Eu tô com muita. Eu já quis começar logo hoje a falar, porque eu quero, junto com o Edson aqui, falar sobre um assunto muito interessante. Você deve ter visto, não é que, ou pelo menos deve estar pensando qual vai ser o tema de hoje. E o tema de hoje é reflexão e ação. Então, eu tenho uma pergunta para você. Você está aí, né, nos acompanhando. Diga para gente. Você canta no chuveiro? Ah, Ai, eu gosto de perguntar isso porque a maioria das pessoas canta no chuveiro, não canta, Edson? é um momento de introspecção, né? Pois é, mas a gente Um canta. Mas a gente momento também ali que você. pensa. Mas a gente também pensa, vai. Tem muita coisa quando a gente está lá no chuveiro, né, tomando aquele banho, a gente acaba pensando, pô, tal coisa pode ser assim. Você sabe que dependendo da ideia que eu tenho até vontade de anotar num papel e que no banho não dá para fazer isso. Aí eu tento Sim, fixar o pensamento, porque a gente sabe que a gente tem muito pensamento, muito insight, como a gente chama hoje, né? Que ele vem, e do mesmo jeito que ele vem, ele vai. vai embora. Se você não anotar, ó, vida que segue e aquele pensamento foi embora, né? Mas que é uma brilhante formulação. Eu chamo de brilhante formulação, sabia? BFO. Ó, Ó, você teve uma brilhante formulação. Então, mas ó. eles, do jeito que eles são bons para vir, eles são bons para ir também, né? Mas a gente faz isso, a gente canta no chuveiro, a gente toma decisões no chuveiro, que são os BFOs. Mas é normal isso? Será que toda vez que a gente está em ação, a gente pensa bem, a gente pensa melhor, a gente tem esses insights? Será que a gente precisa estar se movimentando para acontecer isso? O que você acha, Edson? Olha, Lu, a história da filosofia diz que sim, É né? Diz mesmo. que quando a gente está em movimento, a gente tem uma probabilidade muito maior de pensar, de refletir, é muito mais agradável esse ato, né? Nós temos uma escola cujo nome é bastante curioso, bastante diferente, que são os peripatéticos, né? Que era uma escola, uma forma de filosofar que foi fundada pelo Aristóteles. E que as escolas que vieram subsequentes, em especial os epicuristas, também tinham essa prática. Que prática que era? Que é uma prática que virou um método, né? Interessante, né? Isso. Uma Sim, prática que virou um método, que é o ato de caminhar e conversar. Meu, mas olha que coisa curiosa, né, Lu? Duas palavras, a junção de duas ações tão simples, né? Extremamente simples, que é a de caminhar e conversar, mas que a gente não faz mais, né? pois E é. os É muito peripatéticos difícil, né? gostavam disso, né? Então o Aristóteles ensinava dessa forma, caminhando e conversando. Você sabe que Strauss, quando passeava, ele compunha as valsas dele? Mas é incrível isso. A gente tem uma capacidade, essa capacidade. Eu gosto de, embora agora nessa Pandemia? pandemia eu esteja bastante restrito, eu gosto muito de caminhar. Cheguei a correr durante muito tempo, e tal. E era na corrida, na caminhada, que eu alinhava meus pensamentos, que eu organizava minhas coisas, Mas, que eu. Edson, vou falar para você, vou contar para todo mundo aqui. Toda vez que eu estou precisando resolver um problema, o que eu gosto de fazer é botar minha roupa e fazer minha caminhada. E você sabe que aqui atrás de casa tem um parque, ele é um parque assim pequenininho, você fica dando volta assim, anda em círculo mesmo, literalmente Uhum, falando, não é? Porque uhum, ele é um círculo grande, você vai andando. Só que ele é todinho rodeado de árvores. No meio dessa pista de corrida, de caminhada, também existem várias árvores, parquinho de criança, tem muita criança brincando durante o dia, mas ele não é grande, ele é pequeno. E aí eu fico assim, poxa, então eu vou lá. E eu comecei a perceber que caminhando resolvia meus problemas, porque eu comecei a ir nesse parque. Porque eu falei, olha, que interessante. Toda vez que eu ia para lá, porque eu criei um sistema para mim de caminhadas que é assim, eu faço exercício todo santo dia, exercício uhum, físico, né? uhum. E eu comecei fazendo academia,
Aliás, eu comecei caminhando, depois eu fui para academia e faz 4 anos que todo santo dia eu faço um exercício físico. Ou eu vou para academia ou eu caminho. Até antes da pandemia, eu estava fazendo 2 horas, 1h30, 2 horas por dia, depender das minhas atividades, né? E todas as demais. Se eu tivesse esse tempo no dia de 1h30, 2 horas, eu fazia, aliás, de 2 horas, né? Se não, eu fazia entre 1 hora e 1h30. Mas eu todo santo dia fazia isso, porque daí eu já fazia a caminhada aliás, fazia o exercício físico na academia e depois eu ia para a caminhada. E eu percebi, indo a esse parquinho, que eu tinha muitas verdades que vinham à tona, muitas coisas vinham à minha cabeça. Falei assim, eu achava a solução para problemas, eu entendia coisas que eu havia lido. Eu lembro que na época que comecei a andar nesse parque, eu estava lendo um livro de Napoleão Hill, eu adoro, né, os registros do Napoleão. E eu comecei a ler, e daí eu fui andar e comecei a pensar, mas por que ele fala aquilo? Por que ele fala isso? Não sei o quê. Eu comecei a ligar os pontos, assim, menino, mas veio tanta ideia boa na minha cabeça, tanta compreensão do que ele dizia. E eu falei, olha, caminhando, a gente vai resolvendo as coisas. E eu comecei a levar, né, essas minhas problema mesmo que eu tivesse para resolver, coisas que eu tinha para avaliar, né, relações de pensamento que eu tinha que fazer, eu ia para o parque e ia andar e vinha. Eu falei, olha, não é que fazendo exercício a gente acha e acha. É muito É, interessante. os peripatéticos eram assim. Eles pensavam dessa forma. Os peripatéticos, só fazer uma parte aqui, Lu, ficaram famosos mais recentemente por causa do primeiro episódio de uma série muito famosa, em especial o pessoal da filosofia gosta muito, tal, que se chama Merli. Ah, eu assisti? Então, o primeiro episódio é dos peripatéticos, que ele tira todo mundo de dentro da sala de aula e fala assim, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar e Eu filosofar, me vamos caminhar e lembro desse filosofar. episódio, é verdade. Muito legal, muito bacana, né? Inspirador, inclusive. E os peripatéticos ficaram famosos, né? Ficaram mais conhecidos para quem assistiu a série e tal, acabou entendendo um pouco do que era isso. Peripatético, obviamente, vem do grego, é uma palavra, a língua grega é polissêmica, mas era mais ou menos, né? Dá para traduzir como caminhar e conversar ao mesmo tempo. Agora, é curioso, eu acho que vale a pena a gente destacar uma questão aqui, que nós não perdemos a vontade de conversar, só que É, nós ajustamos um pouco isso, né? Porque sim. nós vinculamos, talvez mais aqui, não sei, em São Paulo eu vejo isso, que aqui é uma capital gastronômica, né? Para quem pode, para quem consegue, né? Come-se muito bem aqui em São Paulo, Sim, né? E quando eu digo São Paulo, digo Grande São Paulo, né? sim. E as pessoas trocaram um pouco, quer dizer, a gente não sai mais para caminhar e conversar, mas a gente sai para sentar em algum lugar e conversar, Para né? sentar, verdade. Para comer alguma coisa e conversar, ou para beber alguma coisa e conversar. Geralmente a sexta-feira chama um pouco né, esse bate-papo, essa conversa, que também coloca uma série de coisas em ação na vida da gente, né? Quando encontra os amigos, conversa um pouco sobre alguns problemas, expõe alguma coisa, tal. E isso é muito terapêutico, inclusive, né? Será que Só é que por no passado isso? era caminhando, as coisas aconteciam caminhando. Sim. E será que é por isso que já foi dito, ou pelo menos assim a gente costuma ouvir bastante, né? Que a pessoa que decide praticar exercício físico, é, se praticar com uma outra pessoa, com uma companhia, obtém melhores resultados. Eu já ouvi muito isso. É Eu também já interessante. ouvi, muito isso, mas engraçado, né? Eu quando saía para caminhar, eu caminhar, correr, e tal, eu gostava muito de fazer isso em solitário, porque eu vou te falar, eu planejava todas as minhas aulas na corrida. Aí, tá vendo? Está vendo? Está vendo como a gente faz isso? Era 1 hora,
uma hora caminhando ou correndo, dando um trotezinho rápido, né? E aí eu ficava, bom, então essa semana eu vou fazer tal coisa, né? Tal aula vai ser assim, a outra aula vai ser assim, eu vou abordar esse assunto, eu vou usar aquele vídeo como referência, vou trazer uma discussão, tal. Então eu ia organizando. Quando eu chegava da corrida, tomava um banho, ia pro computador, ou até mesmo um caderno, e já anotava tudo, e já ali já nascia um plano da semana, alguma coisa já funcionava nesse sentido. E é engraçado, Lu, curioso, que isso passou a ser como eu disse, né, um método, né? Passa a ser um método. Então, por exemplo, eu vou fazer só um exemplo, né? Fazer uma viagem de férias. Quero organizar algumas coisas, para onde eu vou, como é que eu vou fazer. Aí, bora andar, né? Bora andar, vamos caminhar e aí as coisas vou pensando, vou Elas organizando, vão fluindo e tal. vão Elas vão baixando, né? O corpo acontecendo. baixa aquele negócio em algum Exatamente. lugar, né? E vem a É, ideia, não é assim? se você for pensar, né? Há 3 séculos antes de Cristo, né? O Aristóteles já fazia isso. Depois, posteriormente a isso, o Epicuro fez muito isso nos jardins da casa dele. Ele recebia as pessoas na casa dele para caminhar pelo jardim, né? Caminhar e filosofar. E, ô, Hoje em vida dia a boa. gente ia realmente sentar, beber e comer. É, Ia não, a gente sentar, faz isso, né? A gente senta, a bebe, gente come. A gente senta, come, bebe e conversa, né? Muito legal, muito, muito, muito bacana. Mas a gente perdeu um pouco o hábito da caminhada, né? Que é, que é também para colocar não só o Platão, né? É, ele dizia, né, era importante que o corpo tem o corpo e tem a alma. Ele falava música para a alma e para o corpo exercício, né? Então, ele sempre falou isso, né? Desde da academia platônica, ele dizia, para a alma, música. Ele Eu achava que a música acho, eu era... agora vou dar uma de leiga intrometida. É. É. Eu acredito que Geralmente você fala assim, você alega coisa nenhuma, você ela dá uma paulada já, vai. não, é sério, ó. Acontece o seguinte: a gente faz exercício físico para produzir endorfina. Sim. E a endorfina, ela traz para a gente a alegria de viver, não é? E É, verdade isso. Por sensação de isso que o prazer, né? exercício físico, além de ele ser combustível para o corpo, não é? De ele mexer, porque o exercício ele fortalece o corpo, né? Ele fortalece porque é aquilo que está em movimento funciona, né? Sim. Fica parado muito tempo não funciona mais. E não precisa ser o corpo físico, qualquer coisa é É, assim. É um carro muito tempo parado numa garagem. Se você não sim. aquecer os motores com antecedência, pode até estragar tudo, né? Então, tudo que para enferruja. E eu entendo que, no final das contas, a gente tem ótimos insights, se torna bastante criativo se a gente é, pratica o exercício por causa do hormônio, entende? Sim, Porque a também. endorfina, ela deve, então, assim, porque não tem jeito, ela mexe com a gente, né? Fomenta uma série de ideias, porque a gente vem com a alegria de viver mesmo, e é essa a expressão, tá? Alegria de viver mesmo, porque deixa a Sim, gente mais focado. Olha que interessante, deixa a gente mais focado. O exercício físico, além, ele mexe com o nosso metabolismo. O nosso metabolismo, por consequência, ele processa melhor os alimentos e as informações não deixam de ser alimentos, né? Então, eu entendo que é o hormônio em movimento que faz tudo isso. Criança, a gente, quando estava grávida dos meus filhos, né? Falavam muito para a gente colocar música clássica para a criança. Então, como eu tinha muito sono, quando a gravidez ela costuma trazer sono, né? Então, como eu tinha muito sono, o que eu fazia? Eu colocava música clássica e ó, dormia. ei, vai embora. Agora, é engraçado porque a gente vai derivando, a gente vai derivando algumas coisas, né? E você falou da questão da criatividade, né? Do colocar o corpo em movimento e o corpo produzir essa substância
e é uma substância que dá uma sensação, demora um pouquinho para ter essa sensação de prazer, né? Você precisa vencer aquela etapa do corpo que está parado e quer permanecer parado, né? Depois você Sim. vence essa E aí etapa, é mais uma questão cerebral que outra coisa, né? mas você venceu essa etapa, aí você começa a sentir um prazer que é realmente um negócio muito interessante. Agora, eu queria derivar um pouquinho isso, em especial pegar a questão da criatividade, para falar um pouco sobre essas empresas, né? Em especial essas empresas que apostam em atividades durante o período de trabalho, que são atividades que servem justamente para sair de um lugar comum e expandir um pouco. Pegar a Google, por exemplo, já é extremamente marcado, né, esse exemplo. Os caras no meio do trabalho levantam, vão andar de bicicleta, vão andar de skate, vão jogar basquete, vão Sim, fazer alguma coisa verdade, e verdade. voltam depois com uma outra cabeça, um outro pensamento, talvez a solução para um problema que estavam, né? A verdade é que quando você tem uma questão e você se debruça sobre ela com exaustão, é muito bom você parar um pouco, ter um tempo de parada, né? É, Falam muito isso para essa galera que vai, né, vai prestar o vestibular, que está estudando muito, tal. Puta, dá um tempo de parada, né? Levanta. é também uma funcionalidade, uma forma que o cérebro tem de funcionar. Existe até uma técnica de aprendizagem que se chama a, a técnica a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela funciona assim. Ele pensa no tomate mesmo, por isso Pomodoro, tá? Que você divide em 4 partes e cada parte do tomate representa meia hora, que é um quarto da volta, entende? Então, se Uhum, usa a metáfora do tomate, então a técnica Pomodoro, ela prevê que você vai estudar 2 horas por dia. Então, você entende que, do mesmo jeito que o tomate é dividido em 4 partes, essas 2 horas também serão divididas em 4 partes, e que cada parte corresponde a 25 minutos de estudo e 5 de descanso. Mas esses 5 de descanso não é para a pessoa parar de ler e ficar deitada. Esses 5 minutos de descanso é para a pessoa levantar e fazer alguma coisa e voltar. E assim funciona para a gente mesmo. Porque o cérebro, ele tende a entrar na zona de conforto e também a parar de pensar. Ele faz isso. Por quê? Porque nós, na verdade, acabamos por agir de acordo com o nosso cérebro reptiliano, que é a nossa parte primitiva do cérebro. E o que esse reptiliano faz? Ele faz com que nós reajamos. Então, o foco dele é a sobrevivência daquele ser. Ele fica 24 horas ligando, pensando na sobrevivência. E sobreviver, durar mais, significa economizar, não é? Então, quanto mais você economiza nas atividades, você fica mais parado, mais você tem o seu corpo resgatado. Porque aquilo que você usa demais desgasta. Então, o que ele quer fazer é que você economize para não gastar tanto. Porque ele quer que você sobreviva. Ele não quer que você morra, que você acabe, que você se degenere. Então, ele faz você entrar no modo preguiça. E aí ele para, ele fala assim, já deu, já gastou muita energia, para. E aí o que acontece? Por que esses 5 minutos? Para você parar de fazer aquela atividade, fazer uma outra atividade, e a proposta é se mexer, a proposta tem com base se mexer, para depois voltar e começar de novo. E essa coisa de começar de novo gera um impacto. E, aliás, eu uso essa técnica para estudo dos alunos também. Eu falo assim, você já estudou 1 hora meia hora isso aqui? Já estudou 1 hora isso aqui? Agora você vai parar, vai estudar outra coisa. Ah, eu quero só estudar português. Tá bom, você vai estudar crase nesse tempo, nesse outro tempo você vai estudar concordância. Por quê? Porque esses impactos que o cérebro sofre de começar uma coisa diferente, nossa, como é que eu entendo isso aqui? Então, ele busca o entendimento. Ele não está pensando na economia aqui. Aí ele vai buscar o entendimento. Então, a ação e uma nova informação renovam as atividades cerebrais. Por isso que existe essa dica aí para quem está estudando. Não é? E que E tem tem tudo a essa ver com aquilo questão. que a gente está falando.
Tem essa questão do foco também, né? Quer dizer, às vezes quando você está muito preocupada em acertar alguma coisa, está com um foco bem reduzido, isso não é ruim, né? Mas Sim, quando você está com aquele foco bem central mesmo, às vezes você precisa parar e ampliar, porque as soluções podem ser periféricas, né? sim, Então, é interessante, eu gosto muito de citar para os meus alunos a experiência, na verdade, a transmissão da experiência newtoniana, que ela é caricatural, né? Porque todo mundo acha que o Newton descobriu a lei da gravidade quando a maçã caiu na cabeça dele, o que é uma estupidez fora do comum, né? Porque ele já vinha estudando exaustivamente isso. É a hora que ele parou e que a maçã caiu lá na cabeça dele, vai saber se isso é verdade, né? vai saber. Mas é um insight, é o momento em que você teve que você se desprendeu daquele foco, que você abriu um pouco daquele foco e permitiu e deu margem para criatividade, para outras coisas para entrarem na tua cabeça, fazerem parte do teu pensamento, né? Então, na filosofia, né? Em especial na filosofia peripatética, o Aristóteles tinha isso. Ele, de manhã era uma caminhada mais séria, mais pedagógica, e à tarde era mais livre, aliás, inclusive, podia caminhar com eles quem quisesse, tal, era uma coisa mais para as pessoas mesmo que estavam afim né, de fazer a caminhada com eles e filosofar, mas na parte da manhã era uma coisa mais metódica e na parte da tarde algo mais livre, como se fosse um curso livre, alguma coisa assim. Muito interessante Você está essa vendo que, na verdade, tem a mesma base, né? Porque é essa questão de você mudar a atividade, mudar ambiente, ter um intervalo diferenciado. Tudo isso hoje se sabe pela neurociência que é como o cérebro funciona mesmo. Eu acredito, então, pensando assim, que os filósofos percebiam essas coisas por experiência, né? Não, isso aqui funciona, isso aqui funciona, e aí vai. E no final das contas, hoje a gente descobre tudo isso de forma bastante científica e comprovado que realmente elas trazem excelente resultado. Agora, também a gente precisa lembrar de uma coisa que é muito importante, né, Lu? Que eu tenho certeza que a gente vai até abordar em outros momentos, mas é importante a gente colocar aqui. Ah, o mundo contemporâneo, ele é extremamente sedutor para várias coisas, né? Aham. Então, se a gente olhar para 3 séculos antes de Cristo, você vai ver raríssimas ou pouquíssimas opções de quase tudo, né? Embora É, a vida na Grécia pouquíssima coisa era tão legal, né? era tão legal, né? Embora a vida na Grécia fosse uma vida ativa, cultural, tudo isso, né? Que é invejável, inclusive. Mas você olha para o mundo de hoje, quantos apelos. Ó, eu estou aqui na minha sala agora, eu posso te elencar diversos apelos que eu tenho aqui, de coisas, de livros, de séries, de fotografias, quadros, coisas que me colocam para pensar, que me chamam a atenção, né? Que é uma das coisas que a gente vem conversando muito nessa pandemia com relação ao foco das aulas para os alunos, né? Para as aulas online. É importante que a gente tenha um momento de parada, e atender algum apelo, porque o mundo contemporâneo faz diversos apelos, né? Quantas coisas você não pode fazer é angustiante, eu posso dizer que é angustiante você pensar que você está fazendo uma coisa aqui e o tempo que você está levando para fazer essa coisa aqui, você também poderia estar fazendo várias outras É coisas verdade, é ali, lá, verdade. E colar, quando é você tem uma uma coisa na coisa sequência da outra, que você fica, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do angustiante, céu, é é isso aí. muita coisa, né? Ó, tem aquela série que um amigo me recomendou. Não, mas tem aquele livro
que eu preciso ler. Não, mas tem aquele documentário que eu tenho que assistir. Não, mas pô, tem aqui um trabalho manual que eu faço, uma coisa que... Né? Não, mas tem o trabalho, literalmente dito, que eu preciso preparar. Ah, mas tem os amigos que eu preciso encontrar, que eu preciso dar atenção, a família. Tem... puxando você o tempo todo. É muita coisa que apela, que clama por você, né? Nesse mundo contemporâneo, e que não é fácil dar conta. É difícil, é Não. muito complicado isso. Não, é muito difícil e eu vou falar, eu lido muito mal com isso. Mas eu lido mal assim, até a página 2, por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa, vejo outra interessante, quero fazer também, aí eu vejo outra interessante, também quero fazer, e eu acabo me comprometendo numa série de coisas. Eu acabo fazendo a maior parte delas, mas tem umas que eu não consigo alcançar, entendeu? É, Eu preciso aprender a relaxar, falando assim, calma, filha, calma, é. que dá tempo, né? Tem que dar um tempo, escolher o que você vai fazer, termina aquilo, faz outro. Eu fiz um curso, né, de analista comportamental e o professor, ele fala isso. Professor, treinador, enfim, o Clailton Luiz. Ele fala assim para a gente que é muito importante a gente só comprar o próximo livro depois que leu aquele que estava lá com Ah, você. me desculpe. É difícil Me, pra me caramba! me desculpe, mas de jeito nenhum. Isso é Eu tenho uma praticamente. pilha lá de livros, eu tenho uma pilha de livros que eu venho comprando e falei assim, isso aí eu vou ler. Eu já comecei a ler vários, mas eu não consegui até o fim. Os meus livros aqui eu chamo de atitude de fé, que é Sensacional, sensacional. quando você compra numa atitude de De fé, né? fé, que você vai ler. Se você pensar na definição de fé, que é o firmamento de todas as coisas que ainda não são, mas que você espera que sejam, né? Os meus livros são praticamente isso, né? É o que não é, mas eu espero que seja, Vai né? Eu ser. tenho aqui quase, olha, eu vou te falar que 80% da minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca aqui do piso ao teto, né? Pega uma parede inteira, 80% da minha biblioteca, ela já está iniciada. Aí, tá vendo? Isso daqui nem eu. Eu tenho muitos Ela que já eu já está li lá. iniciada. Tenho muitos lá que já li, tá? Fechei. Também. Só e outra coisa, livros que trazem assim muitos conceitos, muitas teorias que eu quero aproveitar melhor. Sabe o que eu faço? Eu leio com papel e caneta do lado, porque eu resumo o livro para mim. Porque quando eu quero lembrar, eu vou lá. Se é muita coisa que eu quero anotar, eu coloco página tal, tal assunto. Você acredita que eu faço isso? É, e agora fazendo uma ligação com o que a gente está falando, quantas vezes, olha, eu tenho livros aqui que já estão aqui nessa biblioteca há 20 anos. É. Quantas e quantas vezes, nessa de caminhar e tentar organizar o pensamento, me vem a página do livro, me vem o, Olha, cara, eu tenho isso, eu tenho esse livro, tá? Aí é chegar e botar a biblioteca abaixo. Não, mas onde é que é? Não, mas eu vi e tal. E aí você vai, né? Por eliminação, alguma coisa, você pá, achei, tá aqui. Então é incrível como às vezes o início de algumas leituras ou começar a fazer alguma coisa, e aí depois, quando você vai organizar esse pensamento, vai caminhar, vai correr, vai, né, fazer a sua atividade que vira um processo criativo, você, pô, eu lembro, eu tenho isso, tá aqui. Isso acontece muito. muito. Só que eu não sou capaz de lembrar a página. Eu falo assim, não, isso aí está naquele livro, naquela parte do final. A localização, para mim, não é tão Putz, precisa, mas eu sei se está no começo, está no meio, está no fim, isso eu sei. Agora, eu com essa precisão, amigo. lembro da página, cara. Você sabe que uma vez eu tava dando uma aula pro. Eu gosto muito, sou fãzaço, assim, né? Não conheço, não é amigo, conheci uma vez para autografar um livro meu, mas sou fãzaço de um cara chamado Amir Klink, que é dentre tantas coisas que ele fez, ele veio remando da África até o Brasil, né? Primeira aventura, né? De aventura não tem nada, né? Uma coisa muito bem calculada. E
E eu conheci, tal, eu comecei a ler os livros e tal. E aí eu estava dando uma aula e eu queria dizer para os meus alunos da importância. Eu estava dando uma aula sobre o empirismo e estava querendo falar para os meus alunos, dar um exemplo de como é importante você sentir, você vivenciar, né? Cara, me veio a página 76 do livro Mar Sem Fim, do Amir Klink, que estava escrito lá: meu pai me ensinou certa vez que um homem precisa viajar, precisa conhecer com as próprias mãos, sentir o frio para dar valor ao calor, sentir sede, plantar suas próprias árvores e deixar de ser professor daquilo que nunca viu para ser aluno e ir lá ver, né? Então, essa passagem do livro, ela foi tão emblemática para mim que eu lembro da página. A Não, página... aí é show de bola. Não, a É, página não. é Mas o incrível. evento, começo, meio e fim, isso eu lembro. Isso eu É, lembro. mas é E louco. você vê que é interessante que, resumindo, o movimento traz O para a movimento. gente criatividade, solução, planejamento, novas ideias. E você sabe que o fato de as crianças hoje ficarem muito plantadas ali na internet faz com que elas sejam menos criativas, porque Ah, não, não tenho muitas vezes dúvida. elas não precisam pensar para entender. Elas É. vão, não é, lá no Google e perguntam. E então, as coisas já estão, eu não tenho nada contra, mas tem muita coisa que já está pronta, né? A Exatamente. solução tá tudo fechado já, tá tudo resolvido. Então Isso. tem algumas coisas que são complicadas, sabe? Que é É para a gente necessário, ver que o movimento e o pensar são coisas imprescindíveis para nós, é fundamental. E quando as dificuldades se apresentam, né? Importante, especialmente. né? A dificuldade se apresenta, você tem que ter um processo de movimento. Não é colocar só o corpo em movimento, é colocar os pensamentos em movimento. Tudo junto, para Tudo junto. chacoalhar o cérebro, os Junto hormônios e ficarem misturado, louquinhos e junto e tudo entrar misturado. em ação. Que Gente, nem foi um prazer estar com vocês, mas olha acabou? só, acabou! Eita, mas eu tinha tanta coisa aqui para dizer ainda, rapaz. Pois é, e nós chegamos ao fim. Nós Que chegamos beleza. ao fim. Mas esse é Tempo o fim de boa. só mais um, porque logo, logo haverá mais. Não é isso? Opa, bora. Então é isso aí. Gente, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Certo, Tchau Edson? para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.